Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui à minha página. E nesse vídeo eu vim contar um pouquinho da história do Dr. Juliano. Quem é o Juliano? Eu considero que uma das principais características do Juliano como pessoa é o fato de ser uma pessoa muito humilde. E eu acho que isso remonta da história de vida que ele tem, dos seus pais serem do interior, do norte de Minas aqui, próximo à região de Montes Claros, Bocaiúva, Engenheiro Navarro. E apesar de eu ter nascido e sido criado aqui em Belo Horizonte, todas as nossas férias, os feriados, a gente viajava muito para o interior de Minas. Então, eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas muito humildes, de ser criado praticamente com o pé no chão, de brincar de futebol no meio da rua, de jogar futebol de terra no campo cheio de lama quando chovia. Então foi uma infância muito grata e que eu tenho muita gratidão e tenho muito carinho por aquele momento. E eu acredito que essa minha história contribuiu de uma forma significativa para quem eu sou hoje. Eu me lembro de ter conversado com uma prima e a mãe dela, a minha tia, ela faleceu ainda jovem por um problema de aneurisma cerebral. Eu era criança e a minha prima, muitos anos depois, falou assim: Ju, eu lembro de você, quando a mamãe faleceu, que você falou assim: ah, eu vou querer estudar para ser médico, para ajudar, para que as pessoas não sofram disso. Eu, sinceramente, não lembro dessa conversa, mas parece que fica incutido, fica ali dentro de você e vai crescendo aquele sentimento. Fato é que eu estudei numa boa escola, me formei médico na Universidade Federal de Minas Gerais, e depois da medicina eu me especializei na área de neurocirurgia, e dentro da neurocirurgia eu me especializei em coluna, e dentro da coluna mais focado no tratamento endoscópico das patologias da coluna. Fato é que tem alguns anos aí, né, de estudo ao longo do caminho, e simplesmente é uma coisa que me apaixona. Eu me encontrei ali na coluna, eu vi que esta área a gente consegue se desenvolver, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e a gente consegue ter uma qualidade de vida também satisfatória para juntamente com os nossos familiares. Eu me casei, tenho 3 filhos, de quem eu tenho um grande amor, e eu acredito que o tratamento de todas as patologias, da saúde como um todo, ele não deve ser focado principalmente e unicamente no fator causal, estrutural em si daquela lesão. Então, no meu caso, por exemplo, quando você tem uma dor lombar, é muito importante nós avaliarmos toda aquela história, toda aquela estrutura, todo aquele contexto em que a pessoa se encontra, para podermos ter um diagnóstico muito bem definido de o que realmente está causando aquela dor e o que pode estar contribuindo para piorar ou agravar ou amenizar aquela dor. Então, nas minhas consultas, nas minhas conversas, eu adoro escutar a história do paciente. Além de colher a história médica, a história clínica, como que foi a evolução dos sintomas, etc., o contexto familiar, o contexto social, o contexto de vida, eu acredito que faz todo sentido para a gente conseguir ter um diagnóstico e, com isso, conseguir direcionar o tratamento. Porque isso pode direcionar um tratamento para um lado ou direcionar um tratamento para o outro, dependendo de todo o contexto de vida que aquela paciente está passando. Recentemente eu atendi uma paciente que ela tinha uma indicação de um tratamento cirúrgico, mas que estava passando por um momento muito difícil na família, com uma doença do pai, praticamente numa fase terminal de vida, e que certamente estava influenciando para aquela crise de dor que ela estava sentindo. E não fazia o menor sentido propor a cirurgia para ela naquele momento. E aí faz todo sentido a gente aguardar, faz todo sentido a gente dar o suporte necessário,
todo o apoio, além dos medicamentos e das orientações, mas exatamente para a gente conseguir abarcar o contexto em que a paciente se encontra. Eu acredito que isso é que faz a diferença do tratamento de saúde, não só da coluna, mas como um todo da pessoa. Então, essa é a minha proposta de tratamento, esse é o meu plano de tratamento. E eu vou ter o maior prazer e o maior interesse se você vier e nós conversarmos e bater um papo para ver qual que vai ser o melhor tratamento para o seu caso em específico. Ok? Um grande abraço, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindas, estamos aqui à sua disposição. Até a próxima e nos vemos em breve.